Ponto de Cultura, entrevista de Samuel Gonçalves, entrevistado por Gustavo e Marina, São Paulo, 7 de novembro de 2009. Realização Instituto Museu da Pessoa, entrevista número PCMA-HV 203. Bom, Samuel, para começar, eu queria pedir para você dizer o seu nome completo, a data e o local do seu nascimento. Bom, meu nome é Samuel Gonçalves Americano. Eu nasci no dia 17 de 12 de 90 e nasci aqui na cidade de Osasco, São Paulo. E você morava com seus pais, com seus avós, como que era? Isso, morei muito tempo no terreno do meu avô, né, junto com os meus pais, e logo depois que eu nasci, um tempo depois, eles compraram um terreno, mas bem próximo ali, e construíram. A gente morou ali por vários anos. E o seu avô era seu avô paterno? É meu avô materno. Meu avô paterno já faleceu, né, um pouco antes de eu nascer, assim, uns 2, 3 anos antes de nascer. Ele faleceu e só tenho minha avó paterna, né? Meu avô e minha avó materna são vivos. E que lembranças você tem do seu avô e da sua avó? Do meu avô paterno, nenhuma, né? Da minha avó materna e meu avô materno, eles são mais novos, né? Tem 60 e poucos anos, então são bem novos ainda. E agora a minha avó paterna já tem 76 anos, então já tem uma história de vida um pouco maior. Os bisnetos dela já tem alguns que são quase da minha idade, né? Então são bisnetos, já está quase tendo filho, já está indo para os tataranetos e ela está aí. Então também tem uma história, assim, eu gosto de sentar às vezes e ouvir eles falar, né? Falar sobre coisas que já aconteceram, que a gente nem tem noção, né? Mas que é bacana. Eu gosto de sentar e ficar ouvindo bastante história, assim, é legal. E o que você lembra dela ter te contado, assim, eles terem te contado que... Meu avô, ele conta muita história, assim, né? Sem explicação, assim, principalmente esse pessoal que vem do interior do Brasil, tem muita história, e principalmente história que não são verídicas, né? Mas que são engraçadas e que faz você refletir também, né? E a própria história de vida deles, né? Que é um aprendizado pra gente, que, assim, pra eles, quando meus pais eram, assim, bem novos, não tinham nada, né? Passaram fome, moraram aqui no Jaguaré, na favela do Jaguaré, né? E, assim, pra você ter uma ideia como era difícil a situação, o meu tio, ele passava no viaduto aqui perto do Ceasa, e ele era office boy ali, trabalhava ali, né? E ele ficava imaginando se um dia ele ia passar por aqui com o carro dele, né? Então a situação era muito difícil. E até outro dia, quando eu fiquei internado aqui, ele passando com o carro e lembrou da situação. Ele até chorou na hora e tal, porque como mudou a situação, né? E meus avós moravam aqui, foram para Barueri, né? E ali meu avô começou a trabalhar na prefeitura, né? Até que meus pais casaram, a gente morou ali, né, do lado, ali pertinho. Você comentou que vocês chegaram a viver no mesmo terreno, no mesmo... Só que assim, eu era recém-nascido, né? Na verdade, meus pais tiveram muita dificuldade, assim, que casaram, né? A gente não tinha nenhum terreno, nenhuma casa. Um senhor ajudou muito, né? Ele deu dinheiro, falou pro meu pai pagando, assim, para comprar o terreno. Meu pai pagava como pudesse, né, para ele. E aí comprou, né? Meu pai, graças a Deus, sempre, né, nunca foi de ficar sem trabalhar, e sempre procurou trabalhar. E ele faz serviço de pedreiro, né? Então ele trabalhava fora, trabalhava construindo, né? A casa que a gente tem hoje, ele que construiu praticamente sozinho, né? Só a parte mais pesada, assim, que teve ajuda, mas praticamente sozinho ele construiu, né? A casa que a gente mora hoje lá em Piracicaba, também ele que está, né, mexendo lá, mas ele que faz tudo. E ele é muito, assim, eu tomo como exemplo mesmo, né? Quem não toma os pais como exemplo, mas ele, assim, eu tiro o chapéu porque ele trabalha bastante e é um exemplo mesmo para mim. Você comentou, então você viveu muito pouco tempo no terreno. Isso, aí logo a gente já passou para outra casa, né? E construiu um salão, a gente começou a morar ali, né? Era um salão bem grande. E aí, o princípio era construir a casa em cima. Então, assim, eu tenho mais 2 irmãos.
E foi assim, tudo bem planejadinho, foi cada um em uma Copa. Foi eu na Copa de 90, meu irmão na Copa de 94 e minha irmã de 98. Então foi 4 em 4 anos. Até a minha irmã nascer, a gente morava no salão ainda. Então eu tinha 8 anos. Até ela nascer, a gente ainda morava lá. Assim que ela nasceu, passou pouco tempo, a casa em cima do salão já estava pronta, a gente passou a morar em cima. Então, praticamente assim, minha infância, que eu morei aqui, foi praticamente quase tudo eu morei ali naquele salão e tal. Assim, lá foi que a gente foi se desenvolvendo, né? Foi crescendo ali, era simples e tal, mas foi bacana. Tinha vezes que o pessoal jogava bola em frente e era uma porta de aço, batia na porta lá e minha mãe queria rasgar a bola. Até ela já chegou a pegar a bola do pessoal, querer rasgar e tal. Era bacana. E a minha avó morava, assim, o terreno que a gente morava da minha avó, minha casa era em frente, né? Então dava para se comunicar, assim, gritando, né? Ou olhando, dava para se comunicar de um lado para o outro e sempre teve um contato, assim, com a minha avó materna e meu avô materno, sempre teve esse contato, assim, muito forte, porque desde que eu nasci, eu morava ali, né? Então tinha um contato muito forte e sempre andei junto, dormia lá, né? Então era bem legal. Aí depois que mudou, sentiu um pouco, né? Você sente bastante, porque você fica longe, né? Você está acostumado perto ali, fica longe de uma hora para outra. E, assim, desde que eu morava ali, sempre gostei muito de estudar, né? E eu gostava de me dedicar mesmo no que eu fazia e tal. Aí eu comecei a estudar no pré e eu fui o primeiro neto, né? Materno. Então era tudo paparicado, né? Comecei no pré e tinha tudo, assim, tudo vermelho, né? Era o uniforme vermelho, então tinha bota, tinha meia, tinha, né, a calça, a camiseta, tudo, chapéu, tinha tudo. Então, como era o primeiro, né? Então os tios, tudo, da parte materna eu era o primeiro. E então sempre era assim, eu comecei no pré, aí depois foi vindo os outros, né? Depois de 2 anos tem um outro meu primo, meus avós maternos têm 10 netos, né? Deles eu sou o primeiro. E aí depois que foi vindo os outros. Deixa eu te perguntar uma coisa ainda desse salão. Você começou a falar do futebol e o que mais que você lembra das brincadeiras nesse lugar? Então, eu brincava muito ali na rua também, né? Aprendi a andar de bicicleta, né? Jogar bola, a gente fazia muitas amizades também. A rua era uma rua sem saída, né? Então a gente brincava ali, lá no final da rua que era sem saída também. Então, por ser meio sem movimento, por ser sem saída, a gente brincava bastante de bola, né? E assim, eu assim, tinha facilidade para conquistar amizades e tal. E todo o pessoal que mora ali moram lá ainda até hoje, cresceu junto, né, praticamente. Então, desde, assim, era tudo na mesma idade, então foi crescendo, todo mundo junto. E, assim, sempre foi, as brincadeiras ali, era o pessoal ali mesmo. E, assim, eu gosto muito da parte da escola, né, que eu ia pra escola, assim, e me faz lembrar, pensando nisso, me faz lembrar os ônibus, né, pegando ônibus e discutindo sobre figurinha, desenho, era bacana. Minha mãe nunca precisou trabalhar, né, assim, agora ela trabalha, mas meu pai sempre quis que ela ficasse em casa, cuidando da gente e tal. Então ela sempre cuidou, né, de mim, dos meus irmãos. Depois que ela casou, não trabalhou. Agora ela trabalha porque já são bem grandes, assim, já dá para se virar. Mas antes, até um ano e pouco atrás, ela não tinha trabalhado ainda. Não trabalhou depois, né, do casamento. Então ela sempre cuidou da gente, sempre estava junto, né? Até por isso eu acho que o nosso desenvolvimento, porque geralmente a gente vem de uma classe um pouco desfavorável da sociedade e na maioria das vezes você só tende a ir para o lado, né, contrário, né? E eu também tenho uma religião, né? Sou evangélico da Congregação Cristã no Brasil. Então também ajudou bastante, né? Você vai seguindo um caminho que daí você tende a prosperar. E eu sempre pensei assim, desde quando eu era criança. Bom, meus pais não tinham nada, né? Assim, quando começaram não tinham nada. Hoje me proporcionaram
muitas coisas, né, boas, né? E do que o pai dele proporcionou para ele já me proporcionou muito mais, né? Do que os pais deles proporcionaram para ele, já me proporcionaram muito mais. Então, eu tenho que proporcionar muito mais do que eles me proporcionaram, né? Então, por isso que eu tento, né, estudar bastante. Então, desde pequeno, assim, sempre fui na escola, sempre procurei tirar boas notas para, assim, eu pensava sempre isso. Então, tenho que proporcionar muito mais, né? Se ele conseguiu conquistar 2 casas e conseguiu dar estudo para todos os filhos, eu tenho que conquistar mais, eu tenho que dar um estudo melhor ainda, né? E o meu filho tem que ser melhor do que eu, né? Eu estou lutando para isso, ele tem que ser melhor do que eu. Deixa eu te perguntar uma coisa, você fala dos seus pais com bastante admiração, falou um pouco do casamento, você sabe a história dos seus pais, como eles se conheceram? Então, até é interessante, porque na verdade, se não fosse Deus, né, eu não estaria aqui hoje contando isso para vocês. Minha mãe, quando ela era muito novinha, ela se queimou. Então, ela teve queimadura de 3º grau e queimou todos os seus órgãos, né? Ela foi guardar uma bolsa e era lamparina ainda. E a lamparina desceu no seu vestido e era vestido de teol pintado com tinta óleo. Então queimou tudo, misturou vestido com pele, queimou tudo, mas queimou mesmo, assim. Foi desenganada pela medicina, né? Não teria mais vida e não poderia levar para casa para morrer em casa, né? Aí Deus ajudou, que nessa época meus avós já eram crentes, né? E muita fé eles tiveram. Ela foi melhorando, né? Aquilo lá passou. Chegou a época de casar, os médicos falavam que ela sobreviveu, né? Por Deus, foi um milagre. E só que ela não tinha nem, assim, poderia tirar da cabeça dela de ter filho. Se ela casasse, não poderia ter filho de jeito nenhum, né? Porque não seria estéril, mas o tecido porque foi tirado, né, da perna para colocar aqui, porque não tinha. Então o tecido era muito frágil, não teria condições de ter filho. Aí, também por Deus, né, uma vez até foi profetizado, tal, que ela teria filho, sim, e o primeiro filho dela chamaria Samuel. E ela teve filho, teve 3 por falta de um, né? Teve 3. E então foi, assim, uma história que marca muito, né? Ela até hoje tem as cicatrizes, né? Para ela não esquecer, né? Mas, né, Deus deu nada, assim, só agora, há um tempo atrás, que por causa de algum implante que ela fez no seios, daí deu problema, né? Suspeitou até de ter um tumor, mas graças a Deus não teve nada, então. Aí, assim, a gente morou em Barueri até 2002, se não me engano. Até a 5ª série eu estudei lá, né? E aí a gente teve alguns problemas e meu pai sempre teve vontade de mudar pro interior, né? Aí a gente pegou e falou, então a gente vai pro interior tentar lá, né? Saímos sem nada praticamente, sim. Tinha casa aí, né? Mas meu pai saiu sem, lá não tinha emprego, né? E aí a gente comprou uma casa lá. Mas, assim, sempre o casamento foi muito, assim, legal, o exemplo, né? E é bacana, assim, a gente vê, assim, já são 20 anos de casados. 20 anos, eu tenho 18, vou fazer 19 esse ano e eu nasci um ano depois, então são praticamente uns 20 anos já de casados. Deixa eu perguntar, você estava falando uma hora do ônibus para a escola, lembra das conversas de figurinhas, o que mais que você assim, de coisas da infância, assim, eu lembro, assim, quando você vê as fotos, né, apesar da sua memória de infância, é complicado você lembrar de tudo, mas vendo as fotos, algumas coisas você consegue lembrar dos brinquedos que você brincava, aí você lembra, você vê a foto, não, eu lembro disso, né? E eu gostava, né, de ir para a escola, assim, fazia os amigos e tal, né? E hoje eu tive uma experiência bastante legal agora, há pouco tempo, e ainda estou tendo. A gente está com uma campanha na Guarda Mirim, onde eu trabalho,
e precisa ir nas escolas. E geralmente pega esse pessoal do fundamental aí, essas criançadinhas. Aí você vai e fala, nossa, mas eu era desse tamanho assim, não parece, né? Sempre você se vê da mesma forma, né? Desde quando você era criança até hoje, você se vê sempre da mesma forma. Mas quando você vai ver, aí você começa a refletir, não, eu era assim mesmo, eu só corria na escola, né? Eu sempre brincava de correr, de lutinha, esses negócios lá, e você vê a criançadinha, você lembra mesmo que era daquela forma, né? As perguntas, chamar de tio, de tia, né? Você vai hoje na escola, tio, eu também fazia isso, né? E, então é uma experiência legal que você tem a oportunidade de lembrar, porque às vezes passa, né? Você vai e cresce e começa a fazer outras coisas e geralmente você nem lembra mais que você fez aquilo, né? Ou você esquece, mas era muito, muito bacana, eu sempre gostei. E eu fiz o pré, né? Depois estudei primeira a quarta série em uma escola e a quinta série eu fiz em outra. Da quinta série eu mudei pra lá e fiz o restante. E nunca fui muito bom em futebol e tal, mas jogava também, né? E dava para se divertir bastante. Desse período até a quarta série, você tem lembranças da escola? Da escola eu lembro pouca coisa, assim, algumas coisas que aconteceram dá para lembrar ainda, mas não são todas as coisas. Lembro de quando eu tive o meu primeiro computador, né, pré-histórico, mas eu lembro, assim, tava acho que na segunda série. E meu pai falou, não, vou comprar um computador. Nossa, naquela época, né, ninguém tinha um computador, né? Aí não via a hora de chegar em casa pra ver o computador, né, para jogar, para brincar, para mexer, né, para aprender. E assim, daí eu lembro de poucas coisas mesmo. Eu lembro de quando ia passar da quarta para a quinta série, né, que nossa, era um negócio totalmente diferente. Nossa, vou passar para a quinta série, né? Aí você ficava imaginando a escola que ia até quase que eu não vou para essa escola que eu estudei na quinta série, eu ia estudar em uma outra que era um pouco pior, assim, o pessoal falava que era ruim. E essa escola era nova, então só tinha quinta série. Por ser nova, só tinha a quinta série à tarde. Então aí eu consegui vaga lá, né? Minha mãe conseguiu vaga, eu fui estudar lá. E também foi por isso que eu conheci a minha namorada, né? Desde aquela época, então eu conheci ela, né? Se eu não tivesse estudado. Então eu penso assim, que tudo que acontece não acontece por acontecer, né? Sempre vai ter alguma coisa, né? Eu sempre acreditei nisso, né? Que nada acontece por acaso, né? Eu vou contando pra vocês aqui, vocês vão ver que, poxa, ele foi pra lá, né? Aconteceu alguns problemas, fui pra lá pra hoje poder estar aqui. Então, né? Tudo que aconteceu, assim, eu tomo que não foi por acaso, né? Que tinha que acontecer mesmo. Meus pais, minha mãe não podia ter filho, né? Teve filho. E, assim, sempre estudei, sempre gostei de estudar, sempre tirei boas notas, então não foi à toa. Essas notas que me ajudaram a entrar no projeto hoje, se eu tivesse sido um mau aluno lá, eles pediram um histórico de tudo, né? Então, tudo uma coisa vai se encaixando, que nem um quebra-cabeça e vai chegando. Deixa eu fazer uma pergunta ainda aqui de São Paulo. Quando vocês começaram a casa, era só um salão, e você viu a casa ser construída de alguma forma? Uhum, vi. Até eu brincava assim no terreno de cima, né? Hoje é bem grande, lá não tem mais isso, mas tinha um salão e em cima tinha um terreno, ficavam umas galinhas, até tem as fotos, ficavam as galinhas e tal, e eu ficava brincando lá em cima. Antes eu era sozinho, né? Não tinha, meu irmão era muito pequeno, não dava pra brincar. Então eu brincava sozinho lá. E aí eu fui crescendo ali e meu pai construindo, né? Então ajudei bastante também, assim, bastante no que eu podia, né? Fui ajudando, né? No que eu podia fazer, eu ia fazendo, né? E ele foi construindo, eu fui vendo. É muito legal, porque você vê no salão, né? Daí depois toda a casa toda construída, numa casa grande até, né? Tem, acho que uns 12 cômodos, então é bem grande. E depois, mais em cima ainda, tem uma área bem grande, assim, bem, né, que pega o terreno inteiro. E daí, nossa, você vai vendo que vai passando o tempo, você vai conseguindo as coisas, né? E pra gente que veio do nada, nossa, é uma vitória. Cada coisa que você conquista é uma vitória, né? E hoje a gente tem ela e tem outra,
né? Então, fica lá, tá alugado, né? Mas hoje você vai, assim, você lembra, né? Da sua infância mesmo, porque foi ali que... Depois de um tempo, né, minha mãe teve que trabalhar, né? E daí eu tinha umas pessoas que cuidavam de mim, dos meus irmãos, né? Que ficavam lá olhando a gente. E aí ficavam e minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava também, né? Então, assim, no período da quinta série que eu fiquei, foi com outras pessoas que olhavam tal a gente. Também tinha medo, né? Lá do bairro, lá tinha algumas pessoas que até tem uma história que um dia essa pessoa que estava olhando a gente, estava à noite, meus pais estudavam à noite nessa época. E aí eu estava indo para sentido a igreja lá, tem uma subidona assim, eu fui subindo sozinho e a pessoa atrás, né? A pessoa vindo atrás com a minha irmã. E eu subindo assim, e de repente um cara olhou assim, você aqui, vem aqui. Falei, não, deixa eu descer de novo. Aí eu fui para um lado, ele foi. Eu fui para o outro, ele foi. Nossa, eu desci correndo. E falei para ela, e ela tava com a minha irmã. Eu nem pensei, eu passei por ela e falei, corre, só corre. E eu não sabia de nada, daí ela veio correndo. Eu nem falei, vou embora, né? Eles que corram. Aí entrei para dentro de casa lá, meu pai tava lá, né? E depois que eu vim pensar, nossa, imagina se o cara tivesse pegado elas lá, nem ia saber, né? Só corri, passei em vez de... Mas assim, foi bacana, né? Depois, meus primos moravam todos perto também, então tinha contato com todos eles. Hoje já não, já moram todos distantes. Eu tenho, assim, pelo que eu vejo, né, dos meus pais, os primos deles não tem muito contato, né? Então eu sei que, né, assim, vai caminhando as coisas para você não perder o contato mesmo, né? Ter um contato e tal, mas ser bem distante. E que nem meus filhos já não vão ter contato com os meus primos como eu tenho. Então eu acho que é uma coisa ruim, assim, eu não gosto muito. Mas você vai vendo que vai ficando difícil, né? E era gostoso. Eu ia dormir na casa dos meus primos, né? Brincava com eles, jogava bola, descia no barranco com papelão, né? Então era bacana. E daí você vai perdendo contato, né? Vão crescendo, vão tomando outros rumos. E aí essa parte é uma parte meio triste da história, né? Que você vai ficando sem ligação. Você falou do nascimento do seu primeiro irmão. E como é que foi ter um irmão? Daí surge essa nova figura em casa. É ruim, né? Na verdade já entendi um pouco, mas mesmo assim ainda saíam uns narizes cheios de dente, né? Mordia e brigava. E é complicado, o irmão mais novo, né? Você vai... E depois veio a minha irmã ainda, né? Minha irmã ainda eu defendia tal, porque né, era mais nova, mas ele, a gente sempre tinha conflitos, né? E brigava mesmo, né? Mas a gente brincava também. Hoje a gente lembra, né? Das coisas que a gente brincava. Tinha 2 velotrolzinhos lá. E no salão ainda, a gente brincava. Fazia uma pista de corrida dentro de casa, né? E meus pais saíam para a escola, ficava eu e ele. E minha irmã é outra pessoa que cuidava. E aí a gente ficava brincando ali. Na época, na televisão eu lembro que passava Chiquititas ainda, né? E daí a gente ficava lá, fazia pista de corrida e dentro de casa a gente ficava brincando com aqueles velotrolzinhos lá. Mesmo sendo 4 anos de diferença, ainda dava pra brincar e tal. Mas a gente sempre tinha os desentendimentos. Não é normal. Agora que ele tá crescendo, já tá com 15 anos, né? Então já tem uma mente um pouco mais aí, não briga tanto. Às vezes ele dá uns 5 minutos assim, mas já é diferente, né? Mas sempre é legal porque você pode compartilhar as coisas. Hoje mais ainda, né? Hoje se eu vou sair, aí eu já falo, vamos junto, né? Mas antes era um pouco complicado essa situação. Ele sempre foi muito diferente, né? Lá em casa ele sempre foi diferente. E minha irmã já parece muito comigo, meu irmão já não. Ele é moreno, né? Não tem nada a ver comigo. Assim, ele parece mais da família do meu pai e não tem muita coisa a ver comigo. E os pensamentos dele também são muito diferentes, né? Assim, nunca deu problema, nada, mas ele sempre pensa diferente. Então, por isso eu acho que tinha muito conflito, né?
E hoje ainda tem, pelo modo dele pensar, né, que ainda está amadurecendo e tal, mas ainda tem alguns conflitos, né? Você fala, não, vai por aqui, não, ele quer ir por lá, né? Ele acha que lá é o que vai dar certo, né? Mas a gente sempre, mais do que isso, assim, as brigas normais de irmão, né, sempre convivemos muito bem. E mesmo, né, com as nossas condições assim baixas, a gente sempre gostou de viajar, então a gente tem fotos, até eu pegando as fotos para trazer, você vai vendo as fotos de viagens, né? Então, com ele mesmo, meus irmãos, com os meus pais, viagem para Minas, né? E aí você vai vendo, é legal, porque mesmo tendo esses conflitos, a gente se dava super bem, ia viajar, ia os dois juntos, né? E chegava lá, tinha as brincadeiras, brincava junto, né? Então, é legal. Dessas viagens, você lembra como é que era a primeira viagem, uma viagem mais marcante? A primeira viagem, assim, não lembro, que a primeira viagem que eu fiz, assim, que eu me lembro que eu tenho registro, foi por Espírito Santo, né? E eu fui visitar até a minha bisavó, na época ela tinha 90 e poucos anos, ela morreu em 2003 com 106 anos. E daí eu fui para visitar, né? Meus pais foram. Assim, eu lembro pouca coisa, assim, não dá para lembrar, eu tinha 3 anos de idade, né? Eu lembro pouquinhas coisas, mas vendo as fotos assim, você sabe que você tava lá, né? Que tem alguma coisa que você, algum resquício na memória que você tava lá, você lembra. E aí depois, né, que eu viajei para Minas, quando meu irmãozinho ainda era bem pequenininho, tinha uns 8 anos, não, uns 5 anos eu acho que eu tinha. Fui para Minas, essa eu lembro um pouco mais, né? Eu lembro que eu perdi chinelo no barro, né? Você vai lembrando de algumas coisinhas assim. Tinha uma menina que me beliscava, né? Não deixava eu brincar com a bicicleta dela. Que a gente viajou à noite, muito à noite, numa perua velha. Então você vai lembrando. E depois não foram muitas as viagens, né? Mas aí meus irmãos já eram, depois da outra vez que a gente foi lá, minha irmã já era nascida, era pequenininha, recém-nascida. E a gente viajou pra lá também. E agora, então você vai vendo que vai mudando as coisas na cidade, né? Até uma vez eu me perdi quando eu fui pra lá. E perdido eu encontrei, encontrei a casa que a gente tava lá. Tava no centro da cidade, a cidade é pequenininha. E me perdi lá, né? Não sei o que aconteceu, eu só me lembro que eu fiquei perdido. Aí eu falei, caramba, e agora, né? Aí fui andando, até que eu encontrei a casa sozinho. Encontrei, falei, nossa, ai, que sorte. E aí, viajando depois, né? Agora, a última vez que a gente foi, já eram grandes. Meu irmão já era maior, minha irmã já estava bem grande. E em 2004, em 2006, acho que a gente viajou pra lá, pra Minas de novo, pro mesmo lugar. E daí você vai vendo que quanto mudou, né, a cidade, quanto cresceu as coisas, ou mudou, né, e por onde você passou, por onde você se perdeu, né, você vê, é legal. Pra que lugar vocês iam em Minas? Itapajipe, bem no comecinho aqui, né, Itapajipe, pra Curitiba a gente viajou também já, né. E assim, eram os pontos que a gente mais, as viagens que a gente mais fazia. Lá tem alguns conhecidos, foi lá que minha mãe se queimou, né, lá que ela morava. Até eu fui a última vez que a gente foi pra lá, eu tirei foto da casinha onde eles moravam lá, ainda tem até hoje a casinha. Era do meu avô, daí ele deixou com um conhecido lá e ainda tá lá. A casinha tá do mesmo jeito, né, do jeito que eles moravam lá, tá a casinha lá ainda. Você falou da sua relação com seu irmão e falou um pouco da relação com a sua irmã, mas eu queria que você contasse mais. Então, como é minha irmã, né, e a mulher e tal, muito parecido comigo, minha mãe fala que é minha Xerox, né, só que em versão mulher. E então eu sempre defendia, né, se ele queria bater eu não deixava, e defendia se tinha alguma briga, eu priorizava ela e ele que, né, se virasse. E até depois começou meu pai que defendia ele, né? Então até hoje minha mãe fala que meu pai defendia ele e por isso que
Eu sempre gostei de tomar conta, assim, principalmente em casa, que não tinha ninguém. Desde criança eu sempre faço as coisas, né? Então, desde que eu morava lá, eu faço as coisas em casa, né? Fazia, agora eu não tenho muito tempo, mas eu fazia, né? Desde pequenininho eu nem tinha alcançável a pia, minha avó colocava a cadeira e eu lavava a louça, né? E lavava a louça e depois, né, quando a gente mudou, minha irmã tinha acho que 4 anos, quando a gente mudou para Piracicaba. E quem ficava em casa, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, né? Na época minha mãe teve que trabalhar também, por pouco tempo. E quem ficava em casa era eu. Então eu cuidava da casa, cuidava da minha irmã e do meu irmão, eu cuidava, mas não era tanto. Mas dela que ela era pequena, buscava na escola, dava alimento, lavava louça, fazia tudo, né? E até eu começar a trabalhar, com 16 anos, eu cuidava. Então, e eles já não, eles já não cuidam nada, né? Deixa lá e faz quando não quer não faz. E eu sempre me vi diferente dessa situação, né? Sempre fazia e não, assim, não ligava por fazer, né? Limpava a casa, lavava a louça, limpava o chão, fazia faxina e nunca liguei por isso, por fazer ou não fazer, eu sempre fazia. Até estava comentando com ele que mudou muito a situação, né? Mesmo sendo pouco tempo de diferença de mim para eles, mudou muita coisa, assim. A tecnologia avançou demais. Na época que minha irmã, olha a idade da minha irmã, tem 10 anos. Com 10 anos era quando eu tinha um computador, mas era muito velho, eu nunca imaginava entrar na internet. Na internet era uma coisa que eu nem sabia como funcionava aquilo. Eu fiz um curso no começo, com uns 10, 11 anos. Eu fiz um curso até de informática, comecei. Mas, nossa, era tudo muito novo, não conhecia nada, então os computadores eram imensos. E hoje já não, ela com 10 anos, os computadores são, né, coisas muito simples, quase todo mundo tem. Celular, ela tem um celular que né, o meu primeiro celular eu tive quando eu estava na 8ª série, tinha 15 anos. Eu tive um primeiro celular e era um baita tijolo, só tinha branco e preto com um visor laranja, então não tinha nada disso de câmera, né, Bluetooth, MP3, que você faz o que você quiser. Tinha nada, e ela tem um celular assim hoje, com 10 anos. Né, então mudou muita coisa. Acesso à internet, eu fui na escolinha lá hoje, não, um mês atrás aí, fui na escolinha, 5 anos, tio, tem esse vídeo aí lá pra mim colocar no meu Orkut, não sei o quê. Eu falei, nossa, né? O pessoal mudou muita coisa. Então você vai vendo que mesmo por pouco tempo, teve muitas mudanças, né? E eu tava comentando isso com ele hoje. Eu acho que até por isso que eles não... Pra mim foi muito bom. Até as correções do meu pai, ou apanhar também por alguma coisa. Pra mim, eu acho que na hora você não gosta mesmo, né? Mas depois você vê que valeu a pena, né? Tudo que você passou. Eu ter me esforçado em casa, né? Feito as coisas em casa, não ter feito corpo mole e tal. Muita experiência, né? De organização, assim, você vai tirando, né? De ser mais organizado com as suas coisas, você vai tirando disso aí. E leva pra vida inteira, né? As coisas que você aprende, você guarda e ninguém tira de você e você carrega, né? Deixa eu te perguntar agora da mudança, de quando você saiu daqui de Barueri. Né? Assim, a parte que eu tenho mais coisas acho que para contar, né? E que mudou muito a minha vida, né? Desde que eu morei em Barueri até eu lembro poucas coisas, né? E assim, era uma vida que, assim, eu vi meu pai conquistando as coisas e tal, era uma vida, assim, normal, assim, que eu digo, que não mudou nada, assim, desde quando eu nasci até a hora que mudou as coisas que meu pai conquistou, tal, né? A nossa situação de vida mudou, né? Era boa, assim, né? Não tinha o que reclamar. Só que daí, como eu não tinha muita consciência disso, então eu morava naquela casa, poxa, mas eu moro nessa casa, eu não tinha muita consciência do que era morar naquela casa, né, por ser grande, né, por meu pai ter um carro bom, na época tinha um carro quase novo, e eu não tinha muita consciência. Também eu não ligava muito para as coisas materiais, nunca liguei muito. Só que daí você não tem muita consciência, né, quando você já cresce com aquilo é normal.
né? Aí a gente teve que mudar, o que aconteceu? A gente mudou, só que daí eu já entendia as coisas, né? Então a gente mudou, saiu daquela casona grande e foi morar numa casa menor, né? Meu pai não tinha carro porque deu carro de entrada na casa, então a gente não tinha carro, né? Meu pai não tinha emprego, então foi uma época que a gente passou por algumas dificuldades, nunca faltou nada, graças a Deus, nunca faltou nada em casa, né? Nunca teve o que comer, assim, nunca faltou o que comer, mas passamos por dificuldades, né? Coisas que hoje a gente tem e naquela época eu nem imaginava, né? Assim, eu já entendia, então eu via que tava com a dificuldade, né? Até eu gostava, né? Porque eu sempre fui bem simples, assim. Então, quando eu chegava da escola, né? Logo quando a gente mudou, chegava da escola e tinha... eu que fazia a minha comida. Então, eu pegava arroz, feijão e ovo. E um tomate. E eu fazia a mistura lá, eu mesmo fazia, eu comia, né? Então, muito tempo eu fiz assim, durante um ano e pouco, eu fazia a mesma coisa. E eu gostava, né? Mas eu via que era diferente, né, da vida que a gente tinha aqui. Era diferente porque meu pai não tinha emprego, né? Tava começando de novo. Então eu vi começar de novo. Então foi legal esse ponto de começar de novo. Então nessa época meu pai comprou uma perua, né? Meu pai teve bastante carro quando a gente morava aqui. O último foi um Monza, que ele deu entrada na casa. Só que eu lembro pouco, né? Por não entender muito, eu lembro pouco. Aí lá não, lá ele comprou, eu já lembro bastante. Daí ele comprou uma perua, né? Batia tudo e era uma perua até que era boa, só que tava faltando algumas coisinhas, batia e tal. E até a gente viajou bastante pra cá, né? Com ela. A gente pescava lá, né? Na época que meu pai não trabalhava, aí pra não ficar em casa e tal, ele ia pro rio lá, tem o rio Piracicaba. E pescava, pegava muito peixe, né? E pescava, a gente punha num balde cheio de água, um tamborzão, trazia os peixes tudo pra cá, ainda chegava aqui, ainda tem alguns que estavam vivos até. E lá aí começou, ele tinha que trabalhar de pedreiro, como ele trabalhava de pedreiro, né? Ele começou a trabalhar, fazer alguns bicos e a dificuldade, né, aí assolava. Foi dificuldade e tal, né? Depois ele fazia os bicos e a esperança de conseguir um trabalho onde ele trabalha hoje, né? Que eu tinha um primo meu, a gente foi pra lá porque tinha um primo meu que morava lá, um primo dele, né? Que morava lá, que mora lá até hoje, trabalhava na Caterpillar. Foi considerada agora uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? A melhor empresa para se trabalhar. Então, ele tinha vontade de trabalhar lá. Aí ele fez um curso de soldador, mas a gente passou um ano e pouco, quase 2 anos, e ele não tinha conseguido nada lá, né? Então ele foi trabalhando de pedreiro e tal. Aí depois ele trocou o carro, comprou um Fusca, né? Ficou com o Fusca, então eu lembro quando ele trocou esse Fusca com um Monza assim, um modelo antigo ainda. Nossa, que felicidade, né? Que trocou o carro, não sei o quê. E aí você vai vendo que vai conseguindo de novo as coisas. E aí tinha a casa que a gente morava, ele pagava, né? Pagava, era financiado, então pagava. E tinha um aluguel aqui, até a gente teve uns problemas com o aluguel quando alugou a casa. O cara que alugou não começou a não pagar, né? E a gente dependia para pagar a outra, senão como a gente pagava a outra? Não pagava daí. E ele não pagava e quando meu pai falou para ele sair, os materiais, tem uma parte sem terminar ainda aqui. Mas o material todo comprado, piso, janela, porta, tudo de alumínio, assim. E é caro, foi caro. Quando ele pagou na época foi muito caro. Ele já tinha descido tudo, as coisas, e colocado no salão para ele levar embora, né? Então, aí quando meu avô foi lá, né, viu que ele ia fazer isso, não deixou, mas ele deu muita dor de cabeça. E para completar ainda lá, a gente ficou um tempo nessa casa, né, 1 ano e pouco nessa casa aí, e surgiu uma proposta para trocar em uma outra, que era muito maior, só que a mulher estava devendo muito, né? E daí ela pegou e falou, não, vamos trocar então, eu quero essa daí. E o terreno muito grande, é que eu moro hoje. O terreno era 10 por 25, era um lote inteiro, e ela estava vendendo por 18 mil. Hoje, não, assim, hoje o terreno lá, num lote inteiro, vale 60 mil no mínimo, você acha? Então ela estava vendendo por 18 com uma casa já, tal, 18 mil, estava praticamente dando, né? Porque tinha alguns impostos. Aí meu pai pegou
e conseguiu trocar. Da casa, depois de um tempo, apareceu um cara falando que era dono da outra casa, lá pra mulher. Aí meu pai falou, pronto, eu era o dono e apareceu outro dono, e agora, como que faz, né? Aí o cara, na verdade, o cara que vendeu pra gente, a primeira casa, ele tinha vendido pra uma outra pessoa antes. E daí a pessoa tinha dado como parte de uma dívida, R$ 7.000. E nessa época meu pai já tinha conseguido, trabalhou um tempo como pedreiro e tal, depois a firma chamou para trabalhar como soldador. Aí ele começou a trabalhar, já tinha conseguido trabalhar, estava trabalhando lá, né? Tinha... Então, Samuel, você estava falando da troca das casas. Aí ele chegou e falou que tinha uma procuração, né? Como era só contrato de gaveta, e ele falou que ele tinha a procuração do verdadeiro dono da casa, do primeiro dono, né? E se ele quisesse ir lá e passar a casa no nome dele, né, a gente perdia. Tentamos ir na polícia para ver o que poderia fazer com o cara lá, não dava para fazer nada. Perante a lei, o contrato de gaveta é ilegal. Então, meu pai falou, o que eu posso fazer agora? Posso te pagar a dívida dele? Aí ele falou, pode. Meu pai tinha 2 carros, né, aí nessa época, aí um Santana e tinha ainda o Monza lá. Na verdade tinha um Palio que ele tinha trocado, né? E pegou esse Santana, valia uns R$ 7.000 e teve que dar pro cara, né? Deu pra ele assim e perdemos R$ 7.000. Já tinha pagado a casa, pagamos 2 vezes, né? Mas meu pai falou que vou fazer o quê? Aí passou no nome do meu pai, né? Meu pai passou no nome da mulher lá, aí ficou certo essa parte. E o cara tá lá ainda, até hoje eu vejo ele e tal no bairro, mas vai fazer o quê? Né? Vai fazer justiça com as próprias mãos? Não pode. Né? Fazer justiça do modo certo não dá, né? Perdemos. E daí o meu pai pegou, né? Nessa época ele tinha um carro, um outro carro que ficou, ele falou, não, então para não ter problema, já vou lá. E vendeu esse carro, refinanciou outro e quitou a casa, né? Foi lá e quitou a casa na que a gente mora hoje. Então hoje, graças a Deus, a gente tem essas 2 casas, né? Então já estão todas no nome do meu pai, já no... até agora, antes de ontem, ele pagou o último imposto que tinha atrasado da mulher, ficou 5 anos pagando, terminou, né? Então pronto, hoje a gente pode dizer que... E hoje, né, ele pagou 18, hoje vale, do jeito que a gente mexeu e tal, hoje vale mais, vale quase uns 200 mil a casa. Então, né, assim, a gente chegou lá sem nada praticamente, e a gente tem 2 carros, né, tem a casa, então eu vi, então tudo crescendo e tudo eu fui entendendo, né, eu vi e entendendo, né, que aqui eu vi, mas não entendia muito ainda por ser criança, mas lá eu vi e entendi as coisas, né. E graças a Deus ele começou a trabalhar nessa firma, né, no começo tava todo vapor, assim, a máquina custa muito caro, né, para você ter uma ideia, uma máquina lá custou R$ 1,5 milhão. E teve época que ele fazia quase 10 máquinas por dia. É muita coisa, assim. Ele trabalhava de sábado, domingo, né? Então, começou a ganhar bem até, né? E aí a gente foi conseguindo fazer as coisas, trocava de carro e daí fomos conseguindo as coisas assim. E aí lá eu sempre gostei de participar, fui bastante participativo, assim, na escola, né? E... Aí lá eu participei do Grêmio Estudantil, do Movimento Estudantil, né? E eu, assim, tudo que eu participei até hoje me valeu nesse programa que eu participo, da Votorantim. Então, assim, você vê que nada é por acaso e tudo que você faz, um dia você vai utilizar, né? Então, quando eu me mudei pra cá, comecei a estudar numa escola lá, na 6ª série, né? Comecei a estudar lá e assim, eu fiz um amigo que tem até hoje, né? O meu colega chama James. Ele, assim, no primeiro ano, eu sentava, assim, na 6ª série, entrei lá, não conhecia ninguém. Era um sistema de ensino diferente daqui, né? Mas, assim, eu estudava de manhã, chegava à tarde, fazia a comida lá, daquele jeito que eu falei, e cuidava dos meus irmãos. E, assim... No começo eu fiz amizade com um pessoalzinho que não era do jeito que eu era, né? Eles eram diferentes, mas foram os únicos que eu consegui fazer amizade, assim, na época. Aí fiz amizade com eles e tal, aí depois eu conheci esse meu amigo, que é amigo até hoje,
e ele era da mesma igreja que eu, então foi propiciando as coisas, a gente... Aí comecei a andar junto com ele e tal, e ficamos desde do final da sexta série até o terceiro colegial, né, amigos assim. E até hoje, né, eu tenho contato e tal, a gente brincava, né, e até a gente tinha uma história de ter o nosso negócio próprio, né, eu e ele. Então era dupla e a gente nunca se separava, né, era... Até o pessoal chamava, que a gente brincava demais, a gente sempre fazia tudo, as lições, como a gente brincava muito, os professores, e a gente fazia as lições, então os professores, né, davam muito valor, né, porque mesmo você brincando, tal, descontraindo a aula, você fazia tudo a lição e tirava só nota boa, né, então dava muito valor. E aí o pessoal chamava de o idiota. Daí tinha os apelidos, tal, que o pessoal arrumava, ou a gente mesmo arrumava pra zoar, né? E a gente sempre foi assim, bem popular. Ficava bem brincando bastante com o pessoal. Onde um ia, o outro tava junto, né? No futebol, os dois não podem ficar no mesmo time, porque senão eles fazem na tabela tal e faz muito gol, então não dá certo os dois ficarem no mesmo time. E aí até gerava alguns conflitos, né, por causa disso. Mas era muito bacana, a gente inventava as brincadeiras e na classe a gente que inventava as brincadeiras daí depois até o pessoal no terceiro colegial não, no primeiro colegial a gente passou a oitava série à noite e estudava junto, aí no primeiro colegial separaram as classes, né, separaram a minha classe e a outra, juntaram as duas e separaram. Daí ficou tudo mesclado. E daí ele ficou numa classe e eu fiquei em outra. Mesmo assim a gente, né, continuava brincando e zoando. E daí a partir disso, né, da amizade que eu fiz com ele, a gente depois teve a ideia de montar o Grêmio na escola. A gente montou uma chapa, né, concorreu, acho que era na oitava série, não, na sétima série. Fez uma chapa do Grêmio, ganhamos, né, eu era o presidente do Grêmio, né, e nossa, daí que a gente brincava mais ainda. Teve uma época que a gente ficou na escola fazendo e-mail pra garotada, né, e nossa, ia lá de manhã, não tinha muita coisa pra fazer, né, ia de manhã lá e ficava a manhã inteira só fazendo e-mail para o pessoal, né, fizemos alguns projetos na escola, era muito difícil trabalhar ainda, eu acho que é ainda, por conta da diretoria, né, que muitos grêmios enfrentam o mesmo problema com os diretores. A gente tinha reunião dos gremistas lá e era o mesmo problema. Ia em reunião dos gremistas, ia nas passeatas, né? Foi uma época que eu me dediquei à escola, me dediquei a isso também. E ele junto também, né? E me dediquei muito, assim, né? Fazia os projetos e participava das aulas, né? Ia nos programas do Juventude lá de Piracicaba, né? Participei do programa da coordenadoria da juventude, então você ia lá e dava para participar de bastante coisa, então consegui ajudar bastante em algumas coisas, na escola mesmo, né, e essa parte foi muito bacana. E aí eu me dediquei a isso, né, e depois eu, assim, no primeiro colegial, da oitava pro primeiro, teve as inscrições para Guaramirim. Também outra coisa que quase que eu perdi, só que não perdi. Eu estava na igreja e daí né, me falaram que tava tendo uma inscrição e era a última semana para Nascidos em 90. Nossa, eu falei, não, é para mim então, quase que eu perco, eu não sabia, ia passar e eu ia perder. Né? Mas eu, na última hora lá, fiquei sabendo, fiz a inscrição. E um pouquinho antes eu entrei no Senai também, e foi uma coisa por Deus também, porque era sexta-feira, não, era um dia da semana, se eu não me engano era uma quinta-feira. A inscrição era no outro dia, na sexta, só que o pessoal, como eram poucas vagas, o pessoal fazia fila lá, desde a quinta-feira à noite. E na quinta-feira à noite eu fiquei sabendo na escola que o pessoal fazia fila. Falei, pronto, perdi, né? Aí cheguei em casa, falei pra minha mãe que eu ia lá fazer. Ela falou, não vai ter nem ônibus pra você ir. Eram 11 horas, não ia ter ônibus até chegar lá, né? No Senai. Eu falei, nossa, e agora, né?
Aí eu falei, seja o que Deus quiser, então, né? Se for pra, né, eu vou fazer. Aí no outro dia, né, eu orei e tal, fiz a minha oração, no outro dia eu levantei e liguei lá, a mulher falou, a gente tá fazendo inscrição, mas a fila já deu volta no quarteirão, então, aí eu falei, pronto, né? Tinha dois cursos, eletricista de automobilístico e mecânico. Falei, nem adianta, tinha 60 vagas, acho, né? Já tava dando volta, o pessoal tava dando desde ontem, né? Aí eu falei, nossa, nem adianta. Aí deu umas 10 horas, assim, bateu uma vontade e falei, vou lá. Eu vou lá e vou lá agora. A minha irmã estava em casa e eu falei, você fica aqui. Meu pai trabalhava à noite e eu trabalhava lá na Caterpillar. Eu falei, você fica aqui, né? Não sai que eu vou lá. Ela falou, mas o que você vai fazer lá? Eu não sei, eu vou lá. E fui. Não sei como, eu fui, eu cheguei lá. E falei, aí eu olhei assim de longe, já dava pra ver, não tinha fila nenhuma. Tinha fila do pessoal, era meio-dia, quase meio-dia, tinha fila do pessoal que ia fazer no outro dia já. Então o pessoal já tava acampando lá. Aí eu entrei lá, já nem tinha mais esperança, né? Daí eu falei, eu queria fazer uma inscrição e tal, mas acho que nem tem mais vaga. Daí ela falou, mas pra que é? Eu falei, para eletricista de automobilística. Ela falou, nossa, você tem bem sorte mesmo, porque tem uma vaga só. Aí eu falei, nossa, então é minha essa vaga. Liguei em casa, falei pro meu pai, vem aqui rapidinho porque precisa fazer a inscrição. Se chegar mais alguém aqui, eu perco a vaga. Aí ele veio, fiz a inscrição. Eletricista de automobilística, não tinha 15, 16 anos, quase 16 anos, não tinha noção nenhuma, né? E comecei a estudar, pessoal que já tinha noção, tal, já mexia com isso, tava fazendo curso por causa da empresa. Falei, nossa, né, eu vou ser um pior aluno aqui. Aí estudei. Na primeira prova eu tirei 9,5 e foi uma das notas mais altas. E depois as outras eu tirei 100, 10, nas duas últimas eu tirei 100. Então, foi as duas notas. Sempre, nas provas eu sempre tirei, até tinha um colega meu, né, que lá no curso, e ele tirava, na primeira ele tirou 9,5 também. Eu falei, nossa, né? Aí começou, mesmo ele sem saber, eu comecei a competir com ele. Eu falei, não, eu vou tirar uma nota boa, eu não posso tirar uma nota ruim. E nas outras duas eu tirei 100, e ele tirou, teve uma que ele não conseguiu tirar 100, tirou 9,7, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, consegui, né? O meu objetivo é conseguir. Eu sempre gostei muito de me dedicar, né? Nas coisas que eu faço, e eu quero ser, né, bom naquilo mesmo. E era eletricista, não tinha noção nenhuma, mas eu queria ser bom. E consegui, né? Pelo menos as minhas notas foram ótimas, assim. E, assim, depois eu logo entrei na guarda, né? Fiz a inscrição daquele jeito, eu fiquei sabendo, assim, na hora. E fui lá, fiz a inscrição. Corri um grande risco de eu não passar, porque meu pai trabalhava na Caterpillar, sei lá, quem trabalha na Caterpillar, né? O pessoal sabe que ganha bem, então não entra. Não entra porque tem um negócio socioeconômico, né? Então é para população mais carente. Então não tinha um pai que trabalhava, um adolescente que trabalhava, porque o pai trabalhava na Caterpillar, porque o pessoal cortava mesmo, né? Não deixava trabalhar, não deixava entrar. Aí fui lá, tal, e também eu acho que foi por Deus mesmo, não tem outra explicação, consegui entrar. Entrei, falei, e tinha os supervisores e tal, né? Eu falei, não, quero ser supervisor, quero me destacar aqui, né? Se não for para ser bom, né? Não vou entrar, então. Eu vou entrar para ser bom. E entrei com esses objetivos mesmo, né? O objetivo de... Então eu já trabalhava em casa e ficava agoniado para sair trabalhar fora, né? Até porque me desentendi algumas vezes com meu pai, por causa de não trabalhar, né? E ele falava, então ele sempre falava, eu trabalhei sempre desde pequeno e tal, né? E às vezes, né, criança queria brincar, né? E, não, eu trabalhei desde pequeno, mas não podia trabalhar. Se pudesse trabalhar na idade, eu trabalharia, sem, né, sombra de dúvidas. E quando eu vi que eu já podia sair para trabalhar, eu falei, não, agora eu vou sair porque eu não tô aguentando mais ficar em casa. E até um pouquinho antes de sair para trabalhar, assim, uns 5 meses antes, que eu só entrava no final do ano.
E eu fiz a inscrição no começo, fiquei sabendo que eu tinha sido aprovado no começo do ano. Foram várias etapas seletivas e cada uma que ia lá, nossa, passei, né? Passei. Até chegou a última, falei, fui aprovado, né? Tem o comprovantinho de aprovação até hoje lá, tá todo velho, né? Molhou e tal, mas tá lá até hoje. Inscrição 350, né? Fiz inscrição, consegui passar e fiquei sabendo que tinha sido aprovado no começo do ano só para entrar no final. Aí esse tempo que eu fiquei sem trabalhar e tal, fazia as coisas em casa, mas chegava tarde, assim, não tinha nada que fazer. Aí pegava a minha bicicleta e saía. Lá perto de onde eu moro tem um bairro que é só chácara. Então não tem movimento nenhum e é bem calmo, assim, parece um condomínio. Aí saía e ia pra lá. Daí tinha um monte de ruas que eu não conhecia. Aí eu ia andando, assim, nas ruas, né? Eu gostei, assim, gosto de fazer isso, né? O desconhecido, assim, pra mim é legal. Você ir num lugar que você não conhece e sair andando, assim. Sempre gostei de fazer isso. Não sei o porquê, mas eu gostava e gosto ainda. E fui andando, ia andando lá, e parava debaixo das árvores, ficava pra, né, não ficar estressado, né. E até eu entrar eu fazia isso, nas minhas tardes, assim, né. Ficava refletindo, né, pensando o que eu ia fazer. E nem tinha começado a trabalhar, já pensava o que ia fazer com o dinheiro, né, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não mais nada do que eu pensei, eu fiz. Uma coisa só que eu pensei na época, eu fiz, né? Você acha que vai ganhar tal dinheiro, vai sobrar muito, vai fazer um monte de coisa, na verdade não dá, né? Mas pelo menos uma coisa do que eu tinha pensado, eu fiz. Que era comprar um computador bem, né, avançado e tal. Eu comecei a trabalhar e consegui comprar, tenho ele até hoje. Apesar de faz 3 anos, né, que eu trabalho. E comecei lá na guarda, né? E me dedicando ao estudo também. E lá eu, né, fiz o treinamento 3 meses e depois tinha já uma competição já no treinamento, porque eu conseguia me destacar, né? E por já ter esse objetivo desde que eu entrei. Então eu entrei e já falei, não, eu quero me destacar nesse negócio, eu quero ser bom e quero ser o melhor, né? Eu quero ser o melhor de mim, não assim, o melhor, foi até o que eu falei na entrevista lá. Eu quero ser o melhor? Sim, mas eu quero ser o melhor de mim. O que eu puder dar de melhor, o que eu puder fazer de melhor, se for pra mim ser o melhor, eu vou ser, mas eu quero ser o melhor de mim, né? E daí conseguia me destacar, né? E o pessoal via isso, então surgiam alguns conflitos, né? Achavam que você estava querendo se aparecer e tal, mas não é. Eu sempre gostei de participar nas aulas, assim. E tinha as aulas de início, né? E eu participava bastante. Aí até tinha uma parte assim que a psicóloga que dava aula também, eu sempre respondia. Aí ela começou, parecia que depois um colega meu que tinha no treinamento, ele começou a trabalhar na sede, na administrativa da guarda, e daí eu peguei e fiquei sozinho. Então ele que andava junto comigo, eu conversava com ele, pronto, fiquei sozinho. E os outros não gostavam muito, não tinha muita afinidade, porque você se destacava, o pessoal achava que você estava querendo ser diferente. Eu queria ser diferente mesmo, mas não nesse sentido, né? De não ter amigo, nada, assim, não era isso. E daí a psicóloga começou a meio que não falava nada comigo e eu comecei meio a se sentir excluído, né? E até, eu tinha essa dúvida até hoje, até um tempo atrás, que eu conversei com ela depois de muito tempo, né? Mas eu falei, nossa, ela nunca mais falou nada, né? E eu também não ia lá. Eu vou lá perguntar, eu não, fico aqui. Aí outro dia, agora, eu já trabalho lá, agora sou funcionário, né, tal. Aí um dia, agora a gente tem muita intimidade, assim, conversa e tal. E eu tinha intimidade pra perguntar isso agora. Eu cheguei pra ela e falei, viu, aquela época lá do treinamento e tal, você tinha alguma coisa que eu te fiz, que te aborreceu, alguma coisa? Ela falou, não, por quê? Eu falei, porque eu senti que de uma hora pra outra você parou de falar, né? Parou de perguntar as coisas pra mim e tal. Ela falou, não, sabe o que é? Uma técnica isso, né? Porque você vê que o foco fica muito naquele aluno. Então eu precisava tirar o foco de você. Então eu tirei. E daí por isso que você falou, nossa, que alívio, né? Achei que você tinha alguma coisa contra mim, né? Sei lá, achei que eu tinha feito alguma coisa de errado. Falou, não, é porque eu tinha que tirar o foco mesmo, né? Porque senão os outros se sentem mal. Aí por isso que eu fiz aquilo. Aí, depois de 2 anos que eu fui saber o que era, né? Que ela tinha, por que ela tinha feito aquilo. E
Daí passou o treinamento, né? Daí depois de um mês e pouco, em 2007, eu comecei a trabalhar. Aí até na hora da entrevista, como tinha esse negócio de competição, o pessoal não era explícito, né? Mas tinha. Aí o pessoal, surgiu essa entrevista na sede também, na sede administrativa da guarda. Onde meu colega trabalhava, eu falei, nossa, eu vou fazer a entrevista lá então. Aí ela chegou, anunciou, falou, tem a entrevista, né, lá, e ninguém se manifestou. Ela falou, alguém quer participar? Ninguém se manifestou. Eu falei, eu vou participar. Daí, se ele vai, também vou, se ele vai, também vou. Daí foi um monte, né? Daí eu falei, não, tem que passar. Fui fazer a entrevista, primeira entrevista, na verdade só fiz uma até hoje, né? Foi lá, mas era a primeira, né? Nunca tinha feito nenhuma entrevista, nada. Aí fiz a primeira entrevista de emprego, né? Passei, tinha 3 pessoas entrevistando, um é o meu gerente, que é o meu gerente hoje, na época ele era subgerente, o presidente da entidade e a psicóloga. Né? Nossa, daí fiz a entrevista, né? Daí depois no outro dia já fiquei sabendo que fui aprovado. Falei, nossa, que alívio, né? E comecei a trabalhar lá. Depois, ficava sempre naquela expectativa de ser supervisor, porque lá tem os supervisores disciplinares, né? E, nossa, era um hiper mega cargo, né? Pra quem era guardinha, né? Fiquei sendo guardinha, era supervisor. Nossa, eu queria ser supervisor, de um jeito ou de outro queria ser. E fui, né, batalhando lá. Antes de ser supervisor, tinha uma coisa que eu nem imaginava ser, e eu fui. Daí me chamaram, eu comecei a participar do Centro Cívico. É um órgão que organiza a parte cultural e recreativa lá, dos adolescentes, né? E luta pelos direitos e defende os direitos e luta pelos deveres tal, dos adolescentes. E comecei a participar. Né? Logo que eu entrei para trabalhar, também comecei a participar do Centro Cívico, né? E fui secretário. Aí no meio do ano, assim, meio ano que eu estava participando, o presidente ia sair, o atual presidente, e me chamaram, ó, você está sendo indicado pela diretoria e tal, para participar. Se você aceita ser o presidente, daí, nossa, nem imaginava, opa, claro que eu aceito, né? Presidente do Centro Cívico. Opa, claro que eu aceito. Né? Eu já tinha sido presidente do Grêmio, presidente lá do Centro Cívico. E depois, logo um pouco depois, fui promovido para supervisor também. Então, né, cheguei assim ao lugar que falava, nossa, ele já conquistou, né, tudo. Só que no meu serviço ainda eu fazia umas funções meio básicas, assim, e eu estava meio insatisfeito. Mas tudo acontece, né, do jeito que eu te falei. Aí eu falei, não, acho que eu vou sair daqui, né. Falei, ó, eu fazia arquivo e serviço de banco. Falei, não, acho que aqui já não tem mais o que eu aprender. E esse meu colega, que trabalhava lá, que começou a trabalhar um pouco antes, fazia um monte de coisa. Aí eu falava, não, ele faz um monte de coisa, eu não consigo também fazer nada, ninguém passa nada pra mim fazer, eu não vou sair. Aí eu decidi que ia sair, ele falou, também vou sair, porque eu acho que não tem nada, mas eu ficava pensando, né, ele acha que não tem nada, ele faz tudo isso, acho que não tem nada, eu faço só isso, mas eu tô certo, ele tá errado, eu acho. Mas tudo bem, ele quer sair, né? Aí falei, não, e eu fui meio atrevido assim, começava a fazer as coisas, eu falava, ó, você me explica como faz isso, porque um dia vai dar cagada, você não vai, você vai sair daí, assim, sair por algum motivo e não vai ter como você vir fazer e eu vou ter que fazer. Né? Então me explica. Não, nunca me explicava. Aí chegou um dia que aconteceu lá de um contrato, ter que fazer as pressas lá. Aí quem fez? Eu. Daí eu falei, tá vendo? Você não me explicou, mas eu aprendi sozinho. Né? Aí consegui aprender isso aí, foi uma coisa básica. Eu faço até hoje, mas hoje mudou muita coisa da época. Né? E daí fiz. Né? Foi a primeira coisa assim, dele que ele fazia que eu fiz. Que eu sentia que eu não fazia muita coisa, né? Não tinha mais o que aprender. Na minha função ali não tinha. Né? Aí, até voltando um pouco, o primeiro serviço que eu fiz foi um serviço de banco, serviço externo, né? Meu gerente, ele não lembra, eu lembro. Falou, ó, esse aqui é o primeiro serviço que você vai fazer, você nunca mais vai esquecer, hein? Falei, opa, pode deixar. Daí andava com um bloquinho no bolso, né, caneta, é a primeira coisa. Aí tirei o bloquinho, já anotei lá o que eu ia fazer e tal, fiz, nunca mais esqueci. E fazia só serviço de banco, né, e serviço externo. E sempre me dediquei, mesmo fazendo só isso, eu fazia as coisas mesmo. E serviço de banco eu ia fazer, montei um sisteminha lá que eu colocava tudo que eu ia fazer, tudo que eu tava levando, marcava o tanto de minutos que eu gastava fazendo negócio, né. E mesmo fazendo só isso ainda, né, fazia bem. E no Centro Cívico comecei a trabalhar lá também
começamos a fazer muitas coisas, assim. A primeira coisa que a gente fez que deu um impacto, assim, porque eu precisava saber que estava meio caído, o pessoal falava, não, tá meio caído e tal, você precisa... Então era uma tarefa, assim, pra mim, que estava começando, era meio difícil, mas conseguimos, erguer o nome, assim, reformamos uma sala que tem uma sala de jogos, a gente fez uma reforma inteira, desenhamos um brasão gigante lá com a minha gestão, no nome da gestão, né? E aí foi indo, aí fizemos um monte de festas, né, uma atrás da outra, cada mês tinha uma, e aí foi crescendo, o pessoal foi vendo que tava ativo mesmo, né, e foi uma parte que eu gostei de pegar assim do zero praticamente e conseguir, nossa, retomar de uma forma bem, fazer bastante coisa mesmo. E só que daí eu falei, ó, no final de 2007 eu falei, não, aqui não tá dando porque tudo que eu faço eu já sei fazer e assim, eu quero aprender, porque é aprendiz, né, de assistente administrativo. Então eu tô aprendendo um monte de coisa no curso. Por que eu não posso aprender aqui? Quero aprender, só que aqui eu não vou ter mais o que aprender. Na função que eu tô fazendo, se não mudarem nada, eu não vou ter mais o que aprender. Aí eu peguei e falei, não, então eu vou sair. Aí ele falou, eu vou sair também. Só que daí, como ele era um pouco mais velho que eu, aí encaminharam ele primeiro, né, para fazer entrevista em outra empresa. E aí elas falaram, ó, então eu queria sair rápido, só que daí o pessoal não dava prazo, né? Falou, não, você vai ter que ficar aqui até terminar tal. Tava tendo um outro treinamento para repor, né? Eu falei, ah, tá bom, fico esperando. E ele foi primeiro. Ele foi, quando ele saiu, aí quem assumiu as coisas dele foi eu. Aí eu falei, opa, calma aí, agora eu tô vendo que o negócio mudou a situação, né? Agora eu acho que eu vou começar a aprender um pouco mais. E justamente, ele fazia parte de estoque, fazia os horários, apontamentos e os contratos, né? Aí eu falei, opa, calma aí, então eu vou aprender um pouco mais. Chegou na época de sair, aí eu falei, ó, não quero mais sair. Eu vi que o que eu estava aprendendo, agora eu passei a aprender muito mais, né? O que ele fazia, eu não fazia. Então agora eu aprendi o que ele faz e estou aprendendo ainda. Então aí eu chamei o gerente, a psicóloga e falei, ó, não quero mais sair. Até porque o presidente do centro cívico tinha que ficar na sede, porque são muitas coisas para fazer do centro cívico e tinha que estar na sede da guarda, porque se você está em uma outra empresa que é conveniada, eles não te dão mobilidade para fazer as coisas. Então você tinha que estar lá. Eu falei, ó, por causa disso e porque eu agora estou aprendendo outras coisas. Então eu quero ficar, se vocês permitirem e tal. Não, então a gente... Aí, então foi tudo o que aconteceu. Ele saiu primeiro, teve que sair primeiro, ele entrou primeiro, eu fiquei triste, mas ele saiu primeiro, né? Coisa que me deu a oportunidade de conhecer outras coisas lá dentro. E nada aconteceu por acaso, né? Tudo foi para se encaixar, né? Continuei estudando, então eu estudava um curso lá deles, né? De manhã, trabalhava, estudava à noite. O curso do Senai eu já tinha terminado, né? Quando eu entrei na guarda eu tinha terminado o curso do Senai. E aí o que aconteceu? Eu trabalhando ali com aquelas coisas em 2008, no começo de 2008, nosso escritório de contabilidade é terceiro. Falei, não, eu e a outra, a que trabalha assistente contábil, falou, vamos montar um projeto um contador aqui dentro. Vamos. Aí começamos a montar um projeto. Fizemos um projeto assim bem legal, assim que dava para reduzir custo, reduzir um monte de coisa lá, tal, né? E contratava mais um funcionário. Aí a gente fez o projeto, apresentou pro gerente. Não vamos aceitar tal. Caramba, né? Um projeto super, né, legal, tal, interessante, dá para reduzir um monte de custo. Não vai aceitar, tá? Ah, não, porque a gente não tem muito espaço. Mas eu falei, não, a gente fez até a metragem das mesas, onde quer colocar o funcionário, a gente fez tudo. Não dá. Falei, que caramba, né? Bom, tá bom, se não dá, né? Quem sou eu vou falar alguma coisa? Depois eu fiquei sabendo porque não dava, né? Ele já tinha, no começo de 2008, a minha contratação que eu saí no final de 2008, minha contratação já estava prevista para ser efetivada. Então, se eles contratassem, eu perdia a minha vaga. Aquela vaga que tinha sobrando era a minha vaga. Então, eles já tinham intento de me contratar. Se contratasse outra pessoa ali para aquele projeto, pronto, eu já ia ser... Aí eu falei, nossa, aí tá vendo como que as coisas são, né? Aí comecei a trabalhar nisso e eu faço isso até hoje, o que eu fazia, né? Que ele fazia mexer com estoque e tal. Eu faço muito mais coisas hoje, né? Mas essas coisas de estoque, horário e tal, ainda faço até hoje.
mudou, a gente conseguiu mudar muita coisa, então eu com o gerente a gente fez outro sistema sistema de documentos, então eu mexo com toda a parte de documentos, eu mexo com compras também, então já comecei a fazer as compras e fico responsável lá pelos documentos, né? E então aí eu fui trabalhando nisso, eu não sabia, né? Fui trabalhando em 2008, trabalhei em 2008, aí eles fizeram um teste, assim, comigo. Eles o gerente saiu, o contador saiu, eles são responsáveis pela administração inteira. O gerente é responsável por toda... E eu era guardinha. Aí deixaram eu lá, eu responsável pela administração. Ó, você vai ficar responsável pela administração. Eu vou sair, você vai ficar responsável. Falei, nossa, eu responsável pela administração, eu um guardinha, né? Responsável pela administração, como pode? Aí ele saiu, ficou 2 dias e eu fiquei responsável pela administração. E ligava só pra dizer como que estavam as coisas, tal, mas não deu nada errado. E era um teste, né? Eu não sabia, mas era um teste, né? E foi bom eu ter aprendido as coisas, né? No centro cívico, depois fui promovido para supervisor, era chato mesmo, né? O pessoal tinha alguma coisa errada, era chato e até agora, um tempo atrás, fiquei sabendo que tinha um menino que tinha medo, assim, o pessoal tem medo, né? Mexe com um pouco coisa militar. E daí um dia eu tava chamando a atenção de um menino, e esse menino que me contou, ele viu. Aí ele falou, nossa, meu, ele é supervisor hoje, né? Que naquela época ele não era um guardinha que tava começando. Eu falei, nossa, meu, aquele dia eu cheguei na empresa e olha, eu tava cagando de medo de você. Eu falei, nossa, aquele moleque lá, eu cago de medo dele, não sei o que. Eu falei, nossa, você tinha medo de mim? Nada a ver. Daí ele falou, tinha medo. Hoje não, né, tal. Daí eu falei, não, mas não tinha nada a ver. E, nossa, eu era chato mesmo. O pessoal fazia alguma coisa de errado, opa, já tava em cima, né? E era chato, fazia pra todo mundo ver, corrigia, se tivesse que corrigir, corrigia mesmo, né? Parecia até gente, minha mãe falava. Aí, eu trabalhei até final de 2008, lá na guarda, assim, como guardinha, como aprendiz, né? No final, assim, eles falaram que eu não ia ficar, tal, né? E fizeram uma brincadeira, no meu aniversário fizeram uma festa, tal. E o presidente leu uma carta de encaminhamento, sabe, dizendo que eu ia sair mesmo. Eu falei, nossa, né, eu vou sair, então. Aí arrumei todas as minhas coisas, estava arrumado no dia. Aí o último presente que eu ganhei, tem uniforme, né? O último presente que eu ganhei foi o uniforme, a camisa social, calça social. Aí ele me deu um embrulhado, assim, a gente brincava nos aniversários, embrulhava as coisas com aquele um papel, parece jornal, assim, embrulhava, fazia um embrulho tudo feio, assim, entregava, né, pra zoar, né? Aí fizeram, embrulharam nesse mesmo papel, assim, entregou, daí eu palpei, assim, falei, nossa, deve ser uma camisa e tal, legal, né? Aí já tinha lido a carta e tal, falei, não. Daí a hora que eu abri era o uniforme. Falei, nossa, que legal, daí tem o vídeo lá até hoje. Abri, era o uniforme. Aí eu falei, nossa, vou ser efetivado, né? E daí eu fui efetivado lá. Aí ele me contou por que não tinha sido contratado outra pessoa no lugar. E por essas coisas que eu fiz, né, que eu consegui me destacar e tal, foi que aconteceu do programa Geração Atitude. Então, né, tudo. Eu entrei na guarda por um acaso, fiquei sabendo das inscrições, entrei na guarda. Como que eu ia imaginar, nossa, da guarda, eu entrar num programa desse porte, né, e consegui. Daí, o pessoal indicou, né, o programa Geração Atitude da Votorantim. E no começo eu nem sabia muita coisa, né? Falaram, você vai participar desse programa aqui, que vai te ajudar na faculdade. Aí eu falei, tá bom. E como eu já tinha participado de muitas coisas, né? Tinha bastante certificado, assim, que eu participei das coisas, assim. Ia ganhando certificado. Aí eles me indicaram. Eram 2 para ser indicado. Me indicaram eu e indicaram o outro. Que eu já tinha previsão para fazer uma faculdade de engenharia de produção. Né? E era um dos requisitos também, tinha que ter na parte de engenharia ou exatas, né? E como eles sabiam, né? Sabiam que eu já tinha isso desde algum tempo, aí eles falaram, não, você vai. Aí reuni toda a minha documentação, né? Mandei pro instituto, eles avaliaram, né? E fui selecionado para a segunda fase, e eram 19, passamos por uma seleção, tinha acho que 5 psicólogos avaliando, mais 2 funcionários lá do instituto,
Falei, nossa, né, eu não vou passar, ficou tudo tenso e tal. Saí de lá, tava com dor de cabeça, né, e dor nos ombros e tal. E aí a gente foi entendendo que era um programa que ia ajudar com o aporte financeiro, né, nos estudos, na faculdade. E, nossa, quando que eu ia imaginar que ia estar surgindo uma oportunidade dessa para fazer faculdade através da guarda, né, quase que eu não consigo entrar. E aí nisso eles pediram tudo que eu tinha feito, né, tudo que eu tinha participado, desde quando eu comecei a estudar. Aí que valeu? Tudo que eu fiz até hoje, né, valeu nessa hora. Nessa hora eu reuni toda a minha documentação, todos os certificados, todos os certificados de gremista, de curso de gremista, do movimento estudantil. O coordenador da juventude lá de Piracicaba levou um certificado na minha casa que eu tinha ajudado no movimento estudantil. Eu falei, certificado e tal, mas não sei se vai adiantar muita coisa. Eu guardei lá. E não sei como também eu fui guardando todos os meus certificados até hoje. E assim, não sei, fui guardando por guardar mesmo assim. E chegou nessa hora, levei todos os meus certificados. Tinha uma moça lá que falou assim, eu tenho 20 e tantos anos e não tenho esse certificado que você tem, assim, um monte. E aí peguei toda essa documentação e enviei. Foi aí que me valeu por ser selecionado, né? E eles queriam pessoas diferentes, né? Queriam, assim, que fosse além dos outros, né? E nada a ver, né? Eu fiz curso de assistente administrativo, lá pela guarda, fiz curso de eletricista automobilístico. Então, nada a ver uma coisa com a outra, mas eu gosto e eu fiz. E fui bem nos dois, né? E graças a Deus fui bem nos dois. Selecionaram, né, os 19 selecionaram 12. Graças a Deus fui selecionado, né, pelos 12. Né? Muitas coisas, então, desde que eu mudou muita coisa na minha vida, né? A gente começou esse programa aí também, né? E foi tudo junto. Eu fui efetivado, comecei nesse programa, então no final de 2008 mudou muita coisa. Aí, né, nessa mudança, é o meu namoro também, né? Comecei a namorar. Eu conheci a minha namorada, que está aí, conheci ela na quinta série, como eu falei. Nossa, me encantou, né? Eu era pequeno, me encantou. Falei, nossa, né? Aí falei, nem adianta muita coisa, né? Ela também parecia que não tava, né? E eu tinha vergonha, era muito vergonhoso, né? E outra coisa que não aconteceu por acaso. Me mudei pra cá, mudei pra Piracicaba, depois de foi agora, depois de uns 5 anos e pouco, sem se ver, sem se falar nada, não via mais ela, não tinha mais contato. E achava também que ela já tinha namorado, já tava quase casando também, já nem falava, nossa, né? E sempre quando me falavam assim, de um amor de infância e tal, eu me lembrava dela, né? Só que assim, nunca falava pra ninguém e tal. E num dia de domingo, eu já não tava mais namorando, namorei, mas não tava namorando com ninguém e tal. E foi no final de 2008 também, né? Um dia de domingo, assim, tava em casa, de repente entrei na internet, nunca entrava na internet, entrei nesse dia, por acaso, assim, entrei. E tinha um convite lá no MSN pra mim conversar. Aí eu olhei o nome, assim, não conhecia, adicionei. Quando eu fui ver, era ela. Falei, nossa, depois de tanto tempo, começamos a conversar ali e tal. No novembro, começamos a conversar. Em dezembro, dia 31 de dezembro de 2008, né? No Réveillon, que a gente efetivamente começou a namorar. E foi tudo assim, no final do ano. No final do ano aconteceu tudo, né? Fui efetivado, fiquei sabendo a resposta que tinha sido aprovado, programa Geração Atitude, né? E comecei a namorar também, né? Com a pessoa que eu já tinha, né? Então foi tudo aí, começou tudo. Então em 2009 comecei, né, com muitas mudanças. Aí comecei a trabalhar lá. Voltando até para dizer das mudanças, até quando eu era guardinha ainda, no começo eu comecei a dar aula no treinamento, né? Então, um treinamento depois do meu, eu já dava aula no treinamento. Eu era o único guardinha que dava aula no treinamento, né, para os outros guardinhas. Então, outra experiência que me valeu bastante, né? Você era adolescente, 16 anos, e o pessoal de 15, e você dava aula para o pessoal de 15, 60 alunos. Até hoje eu dou aula lá. 60 alunos.
né? E você é responsável por 60 alunos, né? Na hora da sua aula era só você era o professor, os alunos e você tinha que dar aula, né? E dei aula, né? Era o único guardinha tal que dava aula. Nossa, que bacana. Que me valeu muito a experiência, né? Troca de experiência ali e uma das coisas que me ajudou também a entrar no programa. Continuei dando aula, continuei trabalhando lá na sede e administrativa da guarda e começamos no programa, né? O programa, nossa, muitos conhecimentos, muita gente nova, a gente conheceu muitas pessoas que eu nem imaginava conhecer, viagens para São Paulo, né? Todo mês quase tinha uma viagem para cá para a gente aprender, né? Fazer consultoria. Nossa, coisa que nunca passou na minha cabeça. Assim, eu sempre tive vontade de crescer muito, que foi o que eu falei. Eu tenho que ser melhor do que os meus pais, muito melhor. Então eu sempre tive essa vontade e sempre quis fazer isso. E meus caminhos sempre foram para esse sentido. Sempre fiz tantas coisas assim, porque um dia eu quero ser, né? E isso foi se encaixando. Hoje, né, ainda, claro que tem muita coisa para fazer ainda, né? Tô no comecinho ainda. Mas eu já vi que o começo foi diferente, né? Foi assim mais até do que eu imaginava. Imaginava que ia ser uma coisa totalmente diferente, nunca passou na minha mente isso. E, né, consegui, né, passar nesse programa. Esse começo desse ano, começamos a vir para cá para ter consultoria, para aprender um pouco mais. Você estava falando da consultoria do programa. Participando da consultoria, né? Muitas pessoas assim, importantes, né? Vice-presidente do Banco Itaú, da rede do Banco Itaú, conversou com a gente, né? Professores e assim, ajudou a ter a visão da faculdade mesmo que eu queria fazer, que já era engenharia de produção. E foi uma das coisas que ajudou, né, na escolha, ajudaram muito na escolha da minha faculdade mesmo, né? Lá as minhas responsabilidades onde eu trabalho aumentaram, né? As responsabilidades no serviço mesmo aumentou bastante, faço outras coisas. Agora estou começando a fazer o faturamento, né? Faz uns 3 meses estou fazendo. Então, estou aprendendo muito, né? E agora no final, em agosto, teve uma outra aprovação do Instituto que iria selecionar efetivamente o pessoal que ia receber o aporte financeiro. Eu consegui, graças a Deus, eu consegui ser aprovado, né? A gente fez a apresentação do nosso plano de carreira, elaboramos um plano de carreira e eu consegui ser aprovado, né? Apresentamos o plano para o pessoal, para ver se o pessoal, se era viável, né? Investir nesse plano, né? Eles acharam que era. Fui até a VCP, que é a Votorantim Celulose e Papel, a atual Fibria, lá em Piracicaba. E o pessoal me recebeu super bem, assim, e eu participei da reunião gerencial deles. Quando que eu ia imaginar participar da reunião gerencial lá deles, né? Participei da reunião gerencial, né? Apresentei o meu plano também, eles falaram, não, pode estudar, venha trabalhar com a gente. Assim, falaram que vão me ajudar no que eu precisar, né? E eu vi que tudo que eu fiz, tudo que eu, assim, me dediquei quando eu era criança e, né, depois dos meus estudos, né, desde quando eu comecei, foi levando a isso, né? Então é um quebra-cabeça assim que foi sendo montado, né? E as peças começaram a se encaixar agora, né? O quebra-cabeça estava sendo feito as peças e começou a se encaixar, né? Fiquei assim, né, muito feliz com tudo que aconteceu, né? E o que está acontecendo ainda, né? Está acontecendo, vou começar a faculdade, se Deus quiser, estou fazendo um cursinho, vou começar a faculdade, né? Pretendo galgar uma profissão aí, pretendo ser, assim, eu tinha um sonho, né? E tenho ainda, e vou realizar ele se Deus quiser. E quero fazer doutorado, pós-graduação, doutorado até, né? E vou fazer, né? Vamos aí, vou lutando do jeito que eu sempre lutei. Acho que eu vou conseguir, se Deus quiser. E, nossa, estou muito feliz, né? Não imaginava até vir aqui contar uma história, há poucos anos, 18 anos, né? Tem gente que vem e tal, tem
60, 70, espero, né, vir aqui quando tiver os meus 70 anos aí, né, poder falar que eu contribuí um pouco com a sociedade, né, eu tenho também vontade de contribuir, por isso até eu dava aulas, né, porque já era um pensamento meu, e é ainda, né, poder passar algumas coisas minhas que eu aprendi para os outros, né, e ajudar as pessoas. Eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas, né? Ver assim alguma situação e falar, não, eu tenho condições de ir lá e fazer isso para aquela pessoa, mesmo que seja né? Se eu ajudar, eu ter condições, né? Para isso que eu estou trabalhando, para isso que eu estou estudando. E, assim como eu disse, eu não sou apegado às coisas materiais, mas é para isso, né? Para poder falar, não, eu tenho condições de ir lá e te ajudar. Né, ajudar os, não sei, às vezes você vê, né, situações que cortam o coração e por você já ter passado por alguma situação quase que semelhante, você olha assim e fala, não, aquela pessoa batalha, 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 mas ela não consegue por não ter oportunidade, né? E eu quero mesmo ter essas condições de poder ajudar, de poder ver o próximo crescer, né? E que dirá os meus filhos, né? Quero ter condições de poder dar para eles uma vida muito, 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 muito boa, né? Para isso que eu fiz tudo isso até hoje, né? Quero fazer muitas coisas, ainda continuo participando das atividades que eu fazia antes do Centro Cívico. Hoje eu sou o funcionário conselheiro do Centro Cívico, né? Todas as atividades da guarda, assim, quando eu era guardinha, terminaram em 2008, quando se encerrou o contrato de aprendizagem e daí eu fui efetivo lá. Dentro disso eu estou aprendendo de muita coisa, estou aprendendo muito, muito, muito mesmo, né? E vou continuar e gosto muito do que eu faço, né? Tem que gostar. Sendo diferente assim, fazendo engenharia de produção, por já ter feito mecânico, eletricista, administração, então gosto dessas coisas de mexer com essas loucuras, assim. Mas é bacana. Minha última pergunta era qual é o seu sonho? Você falou um pouco, assim, mas... O meu sonho é isso mesmo, né? É poder, assim, olhar para trás, ver da onde eu vim, não esquecendo, né, da onde eu vim e do que foi me proporcionado, né? As pessoas que me ajudaram, né? O que me proporcionaram e olhar para frente e poder fazer a mesma coisa ou se não uma coisa até maior, né? Poxa, estão me proporcionando fazer uma faculdade, né? Pra gente hoje aqui no Brasil é uma coisa que se você consegue, você tem que batalhar muito. Muitas pessoas eu vejo lá no cursinho, poxa, tem pessoas que se não conseguir passar na faculdade, não vai fazer, né? Então, estão me proporcionando isso hoje e eu tenho que agarrar, tenho que fazer e quero fazer porque lá na frente eu quero retornar isso, né? Para as outras pessoas, quero retornar isso para a sociedade, para as pessoas que me ajudaram, né? E para as pessoas que precisam de ajuda, porque, né, eu sei que vão ser muitas e eu pretendo ajudar. Esse é um sonho que eu tenho, ser feliz, né? Realizar essas coisas né, no meu lado profissional, no meu lado pessoal. E um dos sonhos era namorar com ela e eu namoro, então já está sendo realizado. E no meu lado profissional também e poder ajudar, né? Ajudar muito mesmo, né? Poder viajar e falar, não, fui lá, ajudei aquelas pessoas, né? Não aparecendo eu, né? Mas mesmo sem aparecer eu quero poder ajudar. Esse é um sonho que eu tenho desde quando eu era criança e quero poder realizar. Se Deus quiser eu vou realizar. Bom. Tem alguma coisa que a gente não te perguntou, Samuel, que você gostaria de dizer? Não, acho que, assim, como eu falei, é pouco tempo, né? Até eu falei bastante, né? Mas é pouco tempo, assim, se você for ver, de histórias, assim, é um tempo curto. E aconteceu muita coisa, né? Muita coisa, 18 anos aconteceu muita coisa, mas coisas que eu lembro, assim, foi até o que eu disse. Tem algumas coisas que é chato ficar falando, porque envolve muitas coisas pessoais, mas a minha entrevista eu acho que foi bem agradável, porque
Tem pessoas que eu acho que vocês já conhecem, pessoas que vieram aqui e falaram de histórias tristes e tal. Mas graças a Deus, né, até hoje, a história tem as partes ruins, né? Mas na maioria das coisas que aconteceu foi tudo muito bom. Está acontecendo ainda, né? E espero que continue assim, né? Tá certo, então a gente agradece a entrevista. Isso, eu que agradeço. Foi um prazer.